Então, o assunto da nossa aula de hoje são algumas doenças infecciosas de equídeos. E aí eu separei, não é, para que a gente pudesse conversar um pouco, duas doenças de extrema importância e de impacto, né, na criação de equídeos, que nada mais do que são a anemia infecciosa equina e também o garrotilho ou adenite equina. Então, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje falando sobre essa doença extremamente importante e disseminada no Brasil, que é a anemia infecciosa equina. Então, certamente, né, todos vocês já tiveram a oportunidade de repente, estudá-la em algum outro momento, em alguma outra disciplina, mas eu acho que aqui é importante que a gente veja também a disciplina com essa visão epidemiológica, né, como a gente já costumava dizer. Então, a doença, a anemia infecciosa equina, ela é primeiro de tudo, né, acho que um aspecto muito importante que a gente precisa comentar é que ela se trata de uma retrovirose. Ela é causada por um retrovírus, assim como outras retroviroses que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui na disciplina. A própria Maia de Wisner, né, a artrite encefalite caprina, as lentiviroses de pequenos ruminantes, né, dentre outras infecções. E o próprio HIV humano, né? Então, esse vírus ele tem um comportamento muito peculiar, muito comum de todos os retrovírus. Nós vamos comentar um pouco sobre esse mecanismo de ação e de que forma ele causa impacto, né, no organismo do animal infectado. Então, ela, devido à sua importância, ela também é uma doença de notificação obrigatória, né, ao serviço de defesa. Então, é importante que vocês, como médicos veterinários, que daqui a pouco, né, estarão no campo, aqueles que vão trabalhar com equinos, estejam cientes disso, né, e também cientes da importância ética de realizar essa notificação, porque nós sabemos que existem muitos problemas derivados, né, dessa não notificação. Então, muitas vezes o colega ele está diante de uma suspeita e por vários motivos, muitas vezes até pedido do próprio criador, né, ele não realiza essa notificação. Esse animal às vezes é vendido, é descartado, enfim, é escondido na propriedade. E isso traz um transtorno extremamente sério do ponto de vista ético e do ponto de vista epidemiológico, porque aquela fonte de infecção continuará naquele local, né, estando suscetível a transmitir a doença para os outros animais. Ela é conhecida também como febre dos pântanos ou então malária equina. Isso diz respeito muito a essas características, né, de comportamento, essa dinâmica patológica que a doença exerce sobre o organismo dos animais, que nós vamos comentar adiante. Então nós já comentamos que ela se trata de uma doença retroviral e ela é multissistêmica, né, porque o retrovírus, por si só, ele consegue se disseminar, se espalhar por todo o organismo do animal e ele tem diferentes sítios, né, e diferentes mecanismos de atuação que vão acabar impactando no surgimento de sinais que muitas vezes extrapolam um único sistema. Então, de maneira geral, ela estabelece um quadro anêmico, hemolítico e imunomediado. Então, do mesmo jeito que ocorre lá na artrite encefalite caprina, muitos desses sinais que aparecem no animal infectado dizem respeito a essa ação do próprio sistema imunológico que está sendo constantemente incitado pelo vírus, né? Então, muitos imunocomplexos sendo formados, atingindo determinados tecidos e causando esse processo degenerativo inflamatório. Então, ela chama-se de anemia infecciosa, né? Porque um dos principais quadros que se estabelecem é esse quadro de anemia hemolítica. E aí nós vamos entender mais adiante o porquê que isso acontece. Então, ela pode se comportar como uma doença aguda, mas, lógico que o que mais nós observamos a nível de campo seria esse comportamento crônico, né? Até porque os retrovírus eles têm essa dinâmica muito mais crônica do que aguda, né, nas infecções que eles causam. Submetendo o animal a uma agressão, a agressões leves, mas ao longo de toda a vida dele, uma vez que o animal não se livra mais da infecção retroviral
né, uma vez contraindo. Em alguns casos, nós temos também a possibilidade da doença se comportar de maneira inaparente. Então veja, né, esse é outro grande risco, outro grande perigo do ponto de vista epidemiológico, porque muitas vezes o animal ele não vai esboçar, pelo menos nesse primeiro momento, nenhum tipo de sinal clínico, e ele vai passando, vai se tornando ali uma fonte de infecção dentro do criatório, né, para outros animais contactantes. Então, de maneira geral, nós observamos esse comportamento crônico, mas, como podemos ver, né, a doença também pode se comportar de maneira aguda ou inaparente. De maneira geral, ela tem uma alta morbidade, talvez até por causa dessa última questão que nós falamos agora, né? A presença de animais portadores sadios, portadores sãos, entre aspas. E também ela tem uma baixa letalidade, então alta morbidade, porque tem a capacidade de ser transmitida muito facilmente, de maneira horizontal, né? Por contato direto ou indireto, e baixa letalidade, porque os animais eles não vão entrar, né, em óbito, não vão a óbito com muita facilidade, né? Ao contrário, eles permanecem sendo constantemente agredidos, né, pela ação viral ao longo dos anos. E aí chegamos então à parte em que nós vamos tratar de algumas características importantes desse lentivírus. Então, ele é um lentivírus também, como os lentivírus de pequenos ruminantes, um vírus RNA envelopado, como todos os outros, né? E contém esse núcleo em forma de cone, né? É um núcleo denso em formato de cone. Então, nós sabemos que os retrovírus, todos eles, são compostos basicamente por proteínas, material nucleico e também algumas glicoproteínas importantes, muitas delas responsáveis por induzir a produção de anticorpos. Mas esses anticorpos, nós sabemos que não são anticorpos neutralizantes, não conseguem debelar a doença. Então, existe uma taxa de mutação muito alta nesses retrovírus, por causa do seu mecanismo de replicação, que nós vamos comentar rapidamente também. E aí, nós sabemos que, devido a essa transcrição que acontece constantemente no organismo, e a formação de erros, né, o surgimento de erros nesse processo de transcrição viral, vão surgindo novas variantes dentro desse hospedeiro. E aí, quando finalmente o corpo consegue, né, produzir anticorpos neutralizantes para aquela variante, na verdade, aquela variante já não é mais a mesma, já sofreu mutações, e aí esses anticorpos não servem mais. São necessários mais alguns dias para que novos anticorpos sejam produzidos para aquela nova variante, e aí ela já mudou de novo, e isso é um processo sucessivo, não é? Então, dessa forma, os animais eles não conseguem se livrar da infecção. E aí existem também outras características e outras formas de comportamento viral que vão também permitir que essa infecção se perpetue ao longo da vida do animal e ele não consiga vencê-la. Então nós vamos comentar um pouco mais sobre isso adiante. Eu passei rapidamente o olho aqui, se alguém quiser, fique à vontade para fazer perguntas, viu? Não sei se tu levantou a mão, mas fiquem à vontade aí. Bom, então, nós temos duas proteínas importantes, que são a GP90 e a GP45, que atuam como imunoestimulantes. São proteínas de superfície, né, que estão presentes ali na superfície viral, e elas, muitos anticorpos, né, os anticorpos que vão sendo produzidos, são direcionados para essas duas proteínas. Então, lógico, quando há mutações, né, aqueles anticorpos formados não conseguem mais encaixar, como a gente falou agora, né? Mas elas são importantes mediadores imunológicos. E alguns dos testes diagnósticos que estão disponíveis, eles são voltados para a detecção de uma ou de outra proteína dessas aí. Outro ponto muito importante do ponto de vista epidemiológico, que nós não podemos deixar de falar, seria as formas de transmissão dessa infecção. Então, nós sabemos que para que haja essa transmissão, seria necessário que o vírus, né, as partículas virais, fossem inoculadas no hospedeiro. E aí essa inoculação ela é geralmente mecânica, né? Então, nós temos uma participação muito importante de insetos
de insetos hematófagos, dípteros hematófagos, que ao realizarem o seu reparto sanguíneo podem se alimentar em um animal infectado e, devido a esse reparto interrompido, eles acabam indo para outros animais que estão ali próximos, não é? Sadios, e transmitindo mecanicamente a molécula viral, né? As partículas virais para esse animal, graças a essa transmissão, essa alimentação interrompida. Então, insetos da espécie Tabanos, Stomoxys calcitrans, que são as moscas de estábulo, borrachudos, outros insetos hematófagos podem participar dessa transmissão. Assim como também transmissão iatrogênica, né? Por erro, por manejo inadequado. Então, agulhas que são reutilizadas são uma excelente forma de transmissão, né? Outros instrumentos perfurocortantes que vão sendo utilizados na lida desses animais, se não forem devidamente esterilizados e utilizados em animais susceptíveis, vão transmitir a infecção. Agora, lógico, né, isso existe um curto espaço de tempo para que a transmissão aconteça, poucas horas, porque os vírus, por serem envelopados, eles são muito sensíveis a condições, os retrovírus, né? São muito sensíveis a condições ambientais. Então, tipo, eu utilizei uma agulha, deixei ela aqui e no dia seguinte eu vou utilizar em outro cavalo. Então, aí as chances seriam extremamente reduzidas dessa transmissão acontecer. E lógico que, né, nós estamos frisando aqui que isso é uma coisa totalmente desaconselhada, né? A reutilização de materiais dessa natureza. Também pode ocorrer por contaminação direta nas feridas, né? Então ali, quando esse animal tem uma abrasão de pele, existe uma solução de continuidade que pode muito bem entrar em contato com sangue infectado de outro cavalo. Não é tão comum, mas pode acontecer. Assim como esporas, arreios, qualquer instrumento que possa vir de um animal infectado e também possa perfurar a pele, né, de um animal sadio, pode participar então da transmissão. Outros espécimes biológicos, né, são também importantes do ponto de vista de transmissão, nessa cadeia epidemiológica, sendo eles o sêmen, então existe a transmissão via sêmen, saliva, não é? Então, quando você passa, digamos, uma sonda, né, em um animal positivo, se for também sondar um animal sadio, existe a transmissão, existe a possibilidade de transmissão dessa forma. Urina, transmissão vertical, então o próprio colostro e o leite também pode ser uma via de eliminação, assim como a via transplacentária. Então a infecção pode acontecer tanto de maneira horizontal quanto de maneira vertical quando ocorre essa infecção em útero. Transmissão venérea, né, que a exemplo do retrovírus humano, do HIV, também pode acontecer, não é? E aí, uma vez que o vírus chega até o organismo desse animal, ele vai passar por uma fase que nós chamamos de fase eclipse, ou um período de dormência, quando os sinais clínicos ainda não se manifestam, não é? E até mais ou menos 3 semanas, uma média de 2 a 3 semanas, então o vírus começa a executar os seus danos e os primeiros sinais clínicos podem aparecer. Então o período de incubação pode levar em média aí até 3 semanas. E aí, quando nós observamos o ciclo de transmissão, né, nós podemos notar que os outros representantes dos equídeos, existem particularidades relacionadas com eles. Por exemplo, os equinos são mais suscetíveis à manifestação da doença clínica, da manifestação clínica, embora muares, né, e asininos também possam se infectar, sendo os muares mais resistentes à replicação, mas isso não significa dizer que também não sejam infectados. Então os outros equídeos também, né, participam do ciclo de transmissão, do ciclo epidemiológico dessa doença. Não há variação entre raça, sexo e idade, porque, na verdade, isso não vai importar muito do ponto de vista de transmissão, não é? O vírus não tem predileção em relação a isso. A questão é que ocorra essa transmissão que a gente acabou de falar lá atrás, de alguma daquelas maneiras. Está presente praticamente em todo o planeta, com exceção da Antártida, e aqui no nosso país ela se comporta como uma doença endêmica. Então, essa
essa prevalência da doença no nosso país, ela vai variar muito de região para região. Nós temos situações em que a doença ela é extremamente presente, principalmente em áreas alagadas, algumas regiões específicas do nosso país, onde o clima, onde as condições edafoclimáticas favorecem a multiplicação de insetos e, consequentemente, não é? A ocorrência da doença também é bem maior, por causa dessa forma de transmissão tão importante. Como, por exemplo, áreas alagadas, o próprio Pantanal, não é? Então, regiões mais próximas à floresta tropical, mais litorâneas. Sempre quando existir uma situação que favoreça a proliferação de insetos, consequentemente, nós teremos taxas mais altas de ocorrência da doença. É tanto que, se vocês consultarem a legislação, a doença ela tem um programa de controle, não é? E existem normas, existem regras específicas para, por exemplo, para o Pantanal Mato-Grossense, né? E outras regiões, onde a doença ela onde nós temos basicamente uma infestação, né? Digamos assim, ela está acima da média nacional. Então, por exemplo, lá não dá para você sacrificar os animais positivos, como acontece nos outros locais, não é? Porque senão você vai dizimar a população toda. Então, esses animais precisam ser monitorados, dependendo da situação, né, são tomadas medidas específicas. Porque aí você causaria um impacto enorme na economia, né, se fosse agir de maneira igual no país inteiro, onde as situações, as condições são diferentes. Aqui nós temos um mapa retirado do site da OIE, e ele mostra claramente que o nosso país, assim como outros vizinhos aqui da América do Sul e outras regiões do planeta, são regiões endêmicas para a doença. Então a doença esteve presente, né, houveram relatos, houveram notificações de casos nesse período, né, do ano de 2020, no ano passado, e aí, consequentemente, continua nessas. Nós temos casos o ano inteiro. Aqui eu gostaria de falar um pouco começar a falar um pouco sobre a patogenia da doença. Então, desde a entrada, né, qual é a dinâmica, qual é o passo a passo que o vírus vai fazendo no organismo do animal para que a doença se comporte daquela maneira. Então, primeiro, como nós já vimos anteriormente, a infecção ela tem que acontecer de alguma forma, né, de alguma maneira daquela, principalmente com a participação dos insetos. Então, vai haver a penetração do vírus, das partículas virais no organismo do animal susceptível. E aí, a primeira coisa que vai ocorrer, né, será a chegada dos fagócitos, quando se derem conta que ocorreu uma invasão. E uma interação entre o fagócito e o vírus, e as partículas virais. Então, vai haver a penetração, a interação das partículas virais com esses fagócitos e penetração neles, né, no citoplasma dos fagócitos. E, consequentemente, o vírus ele se utiliza do arcabouço, da estrutura celular daquele fagócito para que haja a replicação interna, não é? E, ao mesmo tempo, o vírus está ali se aproveitando dessa carona para se disseminar pelo organismo, chegando até os órgãos linfóides, que digamos que seja para onde os fagócitos levam de imediato aqueles invasores que são detectados e são fagocitados. E aí, ao mesmo tempo, né, esses vírus estão se replicando, estão sendo liberadas novas partículas virais ou novos vírions, como a gente chama, por brotamento, né, a partir da membrana plasmática daquelas células, vindo a infectar outras células do organismo. Então, a partir desse momento, o sistema imunológico continua trabalhando e inicia-se, né, a partir de vários mecanismos, a produção dos anticorpos. E também o gatilho, né, para a atuação do sistema complemento. E isso é o que vai determinar o surgimento da hemólise, tão presente, né, nos casos da doença, que caracteriza inclusive o nome da doença, né, anemia infecciosa. Então, graças à atuação do complemento e também do surgimento dos imunocomplexos, não é, vai havendo essa hemólise disseminada, digamos assim, e o animal ele entra nesse quadro de anemia. Também havendo supressão medular, então vem agravar ainda mais esse quadro de anemia, né? Até porque o vírus ele também tem como sítio de atuação a medula. E aí, no decorrer, lógico, desse trânsito
desse intermédio, desse intervalo de tempo, os vírus eles vão se comportando daquela maneira tradicional que a gente já vem comentando, que é comum a todos os retrovírus. Então nós sabemos que todo retrovírus ele tem em sua constituição importantes enzimas que vão participar desse processo de replicação. Vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma delas. Então, aqui nessa representação esquemática, nós podemos ver, primeiro, a chegada das partículas virais nesse animal infectado, recentemente infectado, a interação dessa partícula com a membrana plasmática celular, e aí, por fim, após essa interação, esse acoplamento, vai acontecer a endocitose. Então, a partícula viral conseguiu penetrar na célula hospedeira e aí vai havendo o seu desmanche, vamos dizer assim, e a molécula de RNA ela é liberada então no citoplasma. Uma das principais enzimas presentes nas partículas dos retrovírus e tão famosa é a chamada transcriptase reversa. Então, o que a transcriptase reversa vai fazer? Ela vai fazer uma transcrição reversa, como o próprio nome já diz. O processo de transcrição, fisiologicamente falando, seria quando nós, a partir de uma molécula de DNA, é sintetizada uma partícula de RNA. A transcrição reversa, no caso a transcriptase reversa, vai atuar fazendo justamente isso, uma transcrição reversa, ou seja, contrário, a partir de uma estrutura de uma molécula de RNA, ela vai construir uma molécula, uma partícula de DNA. Tá? Então, nesse processo de transcrição reversa, é quando, em muitos dos casos, acontece aquilo que nós falamos anteriormente. A formação, acontecem erros nessa transcrição, e aí a partícula, essa molécula, ela muda ligeiramente. E isso mais tarde vai dar origem a novos vírions diferentes desse original que penetrou. Muito bem, então, a partir do momento em que a transcriptase reversa atua na formação dessa nova partícula de DNA, outra enzima vai entrar em ação, que é a chamada integrase. Também o nome já diz muita coisa, Então, essa molécula de DNA ela vai chegar até o núcleo celular e a integrase vai, por sua vez, integrar, acoplar esse DNA proviral, que veio justamente dessa partícula viral que recentemente infectou essa célula, e então ele vai ser integrado, vai ser acoplado ao DNA da célula hospedeira, no núcleo da célula hospedeira. Nós já vimos, inclusive há algumas semanas, quando falamos sobre lentivirose de pequenos ruminantes, nós comentávamos que o nosso DNA, assim como de outras espécies, ele é constituído, boa parte dele é constituído por partículas, inclusive de retrovírus ancestrais. Então essas infecções elas foram acontecendo ao longo da história e, inclusive, muitos desses retrovírus hoje, que constituem a nossa molécula, eles desempenham funções muito importantes para a vida humana e para a vida de outras espécies. Só que aqui não é o caso, Acontece esse acoplamento e aí nós vamos ver o que vai acontecer em seguida. Uma vez que essa partícula esteja acoplada, pode acontecer uma espécie de dormência, Então, essa célula, essa estrutura, ela pode não replicar de imediato moléculas de RNA mensageiro, que seria o primeiro pontapé inicial para a produção de novos vírions, novas partículas virais. Então, isso pode, esse mecanismo, esse vírus pode entrar em dormência nesse momento, que vai justamente coincidir com o desaparecimento dos sinais clínicos naquele animal infectado. Por exemplo, a febre desaparece, e o animal passa um tempo sem manifestar sinais clínicos. Então, no princípio da infecção, após mais ou menos uns 15, 21 dias da infecção. Graças a esse mecanismo que nós estamos estudando, o animal ele pode esboçar algum sinal clínico leve, que é comum a qualquer doença, febre, indisposição, e aí quando ocorre essa integração e esse período de dormência,
esses sinais desaparecem. Por quê? Porque não está havendo a liberação de novas partículas virais no sangue, não está havendo viremia. Então, o sistema imunológico, de certa forma, ele dá uma acalmada, porque não tem um invasor ali em potencial. Não se sabe exatamente qual o motivo que faz com que mais à frente esse processo ele dispare novamente, sendo produzidos novos vírions que vão deixando essa célula. Então, vão surgindo novas partículas virais na corrente sanguínea, o organismo, o sistema imunológico se dá conta, né, que ali está o invasor novamente. E aí vai dar origem aos sinais clássicos da inflamação, principalmente febre, né, que vai surgir, e esse animal ele entra novamente em um quadro clínico, esboçando mais à frente esses sinais clínicos. Então isso é uma coisa que nós observamos que é recorrente num cavalo infectado. Ele vai ter picos, né, em que não apresenta sinais clínicos sistêmicos, e em outros momentos a febre volta, outros sinais inflamatórios voltam, e isso geralmente coincide com o surgimento de vírions na corrente sanguínea, ou seja, coincide com as novas e sucessivas viremias que vão acontecer ao longo da vida desse cavalo. Tudo bem, então, voltando aqui, não é? A partir do momento em que há essa integração e há aquele mecanismo, aquele gatilho, digamos assim, esse DNA proviral integrado lá no DNA do hospedeiro irá começar um processo de transcrição, dessa vez uma transcrição mesmo, normal, né, como acontece fisiologicamente falando, só que essa partícula de RNA mensageiro, ela é uma partícula viral, né, derivada daquele vírus que estava ali acoplado. E aí, esse RNA viral, ele volta ao citoplasma celular, e aí, nesse momento, né, outra enzima importante, uma protease, presente também na estrutura dos retrovírus, vai começar a atuar na montagem das novas partículas virais, nos novos vírions. E uma vez montada, vai havendo uma chegada, digamos assim, até a margem dessa membrana plasmática do hospedeiro. E por um processo de brotamento, esses vírions vão deixando essa célula hospedeira. À medida que vai acontecendo esse brotamento, como a gente pode observar aqui na imagem, né, o vírus se aproveita, ele leva consigo parte da membrana plasmática da célula do hospedeiro. Então isso também é um outro mecanismo que faz com que o vírus passe despercebido pelo sistema imunológico, porque ao observar, né, você vai ver que essa estrutura, esse novo vírus que surgiu, que saiu, que brotou, ele tem características da célula do hospedeiro. É um capeamento, digamos assim. Isso faz com que ele também se espalhe, né, mais facilmente para outras células, interaja mais facilmente com outras células. Então, nós podemos observar que o retrovírus ele tem diversos mecanismos, né, que favorecem essa infecção perpétua, digamos assim. Tudo isso, né, esse surgimento e, logicamente, o processo inflamatório decorrente disso vai causar degeneração e os sinais clínicos começam a aparecer. Então, primeiro, emagrecimento, até pelo processo contínuo, essa agressão contínua que esse animal vem sofrendo. A anemia, que é resultante dessa hemólise, não é? Porque o sistema imunológico acaba também causando essa hemólise, como a gente já comentou agora há pouco. Edema, esse edema ele vai surgir a partir do momento em que esse animal ele tem uma hipoproteinemia, então dá-se origem àquele mecanismo que a gente também já comenta bastante lá da fisiologia, não é? A questão da pressão osmótica. Então o líquido ele acaba deixando o interior dos vasos e se depositando no intestício. E aí esses animais eles podem ter esse edema, principalmente na região ventral do corpo, né? É muito comum você ver, principalmente animais com sintomatologia bem mais crônica. Cansaço, também por causa da anemia, né? E do quadro geral desse animal. E aí, nas mucosas, nós podemos também observar lesões de natureza hemorrágica, petequias, equimoses em algumas situações, não é? Então, isso também é uma outra situação que pode ser visualizada. Essas mucosas elas já estarão pálidas por causa da anemia e também, em alguns casos, podem estar ictéricas, porque há uma agressão
a nível hepático também, né? E isso também participa do processo de formação do edema. Pode haver glomerulonefrite também pelo mesmo motivo, né? A presença de cilindros hialinos, deposição dos imunocomplexos lá a nível de néfron. Aborto, né? Porque também, além da agressão sistêmica desses animais e do estado em que esses animais podem se encontrar, né? Pode haver uma agressão direta lá em útero e esses animais acabam sendo abortados. E os potros também podem nascer fracos, as crias fracas, com andar cambaleante, fraqueza, não é? Então, você também tem um impacto na qualidade dessa prole, dessa progênie. Aqui nós podemos observar uma imagem clássica de um cavalo infectado. Você observa claramente, né, o estado caquético em que ele se encontra, graças a todo esse mecanismo de atuação viral e essa ação contínua e prolongada do vírus. Nesse caso aqui, nós temos um animal que esboça muito claramente a formação desse edema, né, na região ventral. Então, veja que os dedos do colega veterinário ficaram marcados ao pressionar a região ventral, né, caracterizando a formação desse edema. Aqui da mesma maneira, né, a presença de edema, e você observa também que o score corporal geral do animal deixa muito a desejar. E aí, aqui nós observamos as petequias presentes nas mucosas desses animais, né? Então, é outra lesão que é importante que se esteja atento em casos de suspeita. Por fim, para se fazer o diagnóstico, nós sabemos que, como nós dissemos anteriormente, essa doença ela possui instruções normativas, né? Existe um programa de controle específico, né, de sanidade equídea, onde ele contempla ações de controle e de combate a essa doença. E essa legislação ela vem passando por modificações ao longo dos anos. Se não me engano, em 2018 foi a última atualização. E aí, com base nessas resoluções, nesse programa de controle, nós temos que a recomendação, né, pelos órgãos de defesa sanitária são que, para se fazer o diagnóstico, diante de uma suspeita clínica, né, aliando-se aos dados epidemiológicos, primeiro é necessário que se faça um teste de triagem, que é o chamado teste de Coggins, ou que nada mais é do que um teste de DGA. Esse teste de DGA ele é voltado para a detecção da proteína 26, um antígeno, né, chamado proteína 26. Então ele acopla, os anticorpos produzidos aqui, reagentes nesse teste, né, vão aderir a essa proteína viral. Assim como, da mesma maneira, o teste de ELISA, ou ELISA competitivo, que é outro teste recomendado pelo programa de controle. Vamos falar com mais detalhes adiante. Tá? Então, nós podemos observar que o teste de eleição recomendado pelo Ministério da Agricultura para triagem no caso de anemia infecciosa é o teste de IDGA, conforme nós podemos observar nessa imagem em tela. Então, aqui, nada mais é do que o gel de agar e cada poço, né, desse, ele recebeu, seja o antígeno, que geralmente é colocado no centro. Esses kits são kits comerciais, mas podem ser produzidos também dependendo do laboratório, né? Então aqui nós temos uma imagem do kit comercial, onde no buraco central, no poço central que é cavado no gel, nós colocamos o antígeno. Na periferia, nós colocamos o soro controle, que também já vem no teste. É um soro que é sabidamente positivo para anticorpos. E aí sobram os outros poços, onde você vai colocar o soro do animal suspeito, né, que vai ser submetido a esse teste. Então, qual é o princípio dessa técnica? O gel de agar, ele, a princípio, na sua preparação, ele é líquido. Mas à medida que, rapidamente, né, ele acaba condensando quando vai perdendo temperatura. E aí solidifica. O agar ele tem aquele aspecto de gelatina, não é? E aí quando ele fica sólido, geralmente ele é colocado numa placa, ou então numa placa de vidro ou uma placa de Petri. Então o gel fica sólido, entre aspas, né, porque tem essa consistência de gelatinosa. E aí, com a ajuda de um perfurador, são feitos buracos, são feitos furos nesse gel, que é isso que a gente observa na imagem aqui na tela. O gel de agar solidificado, ele é um gel poroso. Existem microporos, canalículos
ali naquela estrutura polimérica, não é? Então, isso, por esses canalículos, vai ser justamente por onde os antígenos e os anticorpos vão conseguir se difundir. Por isso que o teste se chama imunodifusão. À medida que você coloca ali o antígeno e o soro, que são líquidos, logicamente, eles vão se esgueirando, se distribuindo ao longo do gel para todas as direções. E acabam se encontrando em um determinado momento. Então, como nessa imagem, nós podemos observar que os antígenos, as partículas, proteínas virais, né, que estão ali naquele antígeno, começam a se difundir por dentro do gel e acabam nesse momento aqui, nesse local, se encontrando com os anticorpos que estão presentes nesse soro controle que nós colocamos no teste. Então, à medida que vai acontecer esse encontro, logicamente que vai haver a agregação, a união dos antígenos com os anticorpos. E essa união vai dar origem a essa linha que nós começamos a observar aqui, chamada linha de precipitação ou linha de identidade. Então, veja, no controle positivo aqui da direita surgiu, assim como também da esquerda. Isso caracteriza o teste como correto, né? A técnica que você utilizou está correta. E os antígenos e anticorpos estão funcionando bem. Ao mesmo tempo, você também tem espaço para colocar o soro dos animais suspeitos. Então, vamos dizer que esse cavalo número 1, ele tenha tido contato com o vírus. Então, com certeza, ele tem anticorpos, certo? E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no soro controle positivo. Os anticorpos vão migrar dentro do gel e encontrar o antígeno no meio do caminho. E também vai haver essa agregação, formando-se da mesma maneira essa linha de precipitação. Então, aqui nós podemos dizer que o animal 1 é positivo, o animal 2 é negativo, porque não surgiu essa linha aqui de identidade. O animal 3 também é negativo. E o animal 4 é positivo, porque também formou-se essas linhas. Então, geralmente o teste ele é feito de maneira alternada, né? Nesse caso aqui não, eles não colocaram alternadamente. Mas, geralmente, na maioria dos testes, o que se usa é colocar o soro controle em um poço, colocar o soro do animal suspeito no outro, depois soro controle de novo e assim sucessivamente, fazendo intercalando, né, os animais suspeitos. Em todo caso, a interpretação é a mesma, né? Formou-se a linha, você considera esse animal positivo no teste de triagem. Temos também outros recursos de diagnóstico, como por exemplo o teste de imunoblotting, que detecta anticorpos contra múltiplos antígenos diferentes virais, né? Não é só contra a P26. Então ele é bem mais sensível, logicamente, do que o IDGA, só que do ponto de vista do programa, ele torna-se mais caro e mais laborioso. Então é por isso que quando elaboraram o programa de controle, não se recomendou que colocasse o imunoblotting como teste de triagem, como teste participante do programa, né? Como teste recomendado. Tem que se pensar, lógico, com certeza, na facilidade de execução e principalmente no custo e na acessibilidade do teste, né? Então, para ser um teste de triagem, embora não tão sensível e específico quanto o imunoblotting, mas o IDGA ele se comporta muito bem. O isolamento viral não é prático, consome tempo, é laborioso, requer estrutura adequada, né? Para você trabalhar com vírus, seu laboratório tem que ser extremamente equipado com os equipamentos necessários e não é em todo lugar que se tem. E também técnicos treinados, uma técnica especializada. Então, é uma coisa que, do ponto de vista prático, não compensa você fazer na rotina. Então, embora possa ser feito, mas a gente sabe que não é utilizado além para fins de pesquisa, não é? E também existe a nested PCR, que pode ser utilizada da mesma maneira, não é? Com uma certa rapidez, talvez mais rápida até do que dependendo da estrutura do laboratório, mais rápida até do que o próprio IDGA, que pode sair com 48 horas o resultado. Bom, aí finalmente nós podemos falar sobre as medidas de prevenção e controle. E aí, como nós falamos que essa doença pertence está contida em um programa de controle, nós temos então a Instrução Normativa 45, que é de 2004, que traz algumas recomendações. Eu só elenquei aqui algumas coisas principais, mas eu recomendo que vocês realmente leiam as portarias, as instruções
no contexto geral, né, para tomarem conhecimento de todos os detalhes que circundam esse programa de controle. Então, essa instrução normativa, ela estabelece o teste de DGA como a prova sorológica de recomendação do programa. Pode ser, determina também, né, que possa ser realizada uma contraprova em até 8 dias. Por exemplo, você testou esse animal, o proprietário se sentiu insatisfeito com o resultado, né? Então você pode realizar uma contraprova em até 8 dias dessa primeira. À medida que fica estabelecida a presença de um animal positivo naquele criatório, então vai haver, pelo sistema de defesa, a interdição daquela propriedade até que sejam identificados todos os portadores, né, e que seja dado o destino adequado para esses animais. Os animais positivos, né, que forem realmente detectados como positivos, eles serão marcados permanentemente como portadores. Então, se aplica um ferro candente na paleta do lado esquerdo, né, com o P de positivo. Então, isso é uma forma de justamente evitar que sejam tomadas ações que possam esconder, sumir com esse animal, vender o animal de uma maneira, por exemplo, aquele proprietário usando de má fé, não é? Queira vender, se desfazer desse animal após a detecção dele como positivo. Escapar da fiscalização, né? Então, é feita essa marcação. E, logicamente, também que esses animais marcados, eles são isolados e são sacrificados. Então, a norma recomenda que os animais positivos, eles sejam, pelo menos na nossa região, eles sejam sacrificados. Por quê? Primeiro, não há possibilidade de debelar essa infecção, e aí eles não se interrompe dessa maneira o ciclo de transmissão. Você elimina a fonte de infecção daquele criatório, né? Realização do exame em todos os animais da propriedade. Então, a partir do momento que surgiu um animal positivo ali, todos os animais têm que ser testados, porque a probabilidade da doença ter sido disseminada é muito grande, né? Os animais compartilham o mesmo espaço. Então, com certeza, né, insetos por ali possam, ou então de maneira iatrogênica, a transmissão pode ter acontecido. Quando é que vai haver, então, a desinterdição dessa propriedade, que foi caracterizada como positiva? Então, o foco vai deixar de existir após a realização de 2 exames com resultados negativos consecutivos. Então, você começa a testar os animais, começa a encontrar animais positivos, marca, separa e sacrifica esses animais. E aí, a partir do momento em que você faz 2 testes seguidos, e nesses 2 testes seguidos não são detectados mais animais positivos, a propriedade ela então vai ser desinterditada. E aí, veja, o primeiro teste, você faz um teste da negativo, né? A cada 30 dias. Então, fez um teste de negativo. Você conta mais 30, faz o segundo teste, não é? E também observa que todos os animais foram negativos. Então, a partir da realização desses 2 testes, um com 30 e outro com 60 dias, com todos os animais negativos, ocorre então a certeza de que essa propriedade não tem mais animais positivos, então é feito a desinterdição, liberando, né, trânsito de pessoas, de animais, tudo como era antes. Então, nas situações em que o sacrifício for recomendado, como é na nossa região, ele tem que ser realizado até 30 dias a contar do resultado do exame. Então, você marca esse animal, separa ali dentro da propriedade mesmo, e ele tem que ser sacrificado até 30 dias da data que foi realizado esse teste. Então, outros detalhes. A propriedade será considerada controlada para a AIE quando não apresentar animal reagente positivo em 2 exames, como a gente falou, não é? Agora há pouco. Para a manutenção dessa situação de propriedade controlada, livre da infecção, todo animal tem que ser submetido ao exame, todos os equídeos daquela propriedade, pelo menos uma vez a cada 6 meses. Né? Então, de 6 em 6 meses vai sendo realizado o teste, e aí, para que essa situação, para que essa desinterdição seja mantida, todos os animais testados ali têm que ser negativos. E esse certificado ele tem validade de 12 meses. Então, você daqui a um ano tem que testar de novo e sempre, né, rezar para serem encontrados todos os animais reagirem negativamente. Do contrário, volta a interdição e são aplicadas mais uma vez aquelas mesmas medidas, né? Testes a cada 30 dias, detecção de positivos,
marcação desses positivos e sacrifício deles com, no máximo, 30 dias à frente. Em relação a trânsito, então o que é que a norma diz em relação ao trânsito interestadual? Somente será permitido o trânsito interestadual de equídeos quando acompanhados do documento oficial de trânsito, ou GTA, aquela guia de trânsito animal, atestando que aquele animal realmente é negativo. Tá? Então, dessa forma, é permitido que ele circule tranquilamente, de maneira interestadual. Os equídeos destinados ao abate ficam dispensados da prova, porque não tem muito sentido, né? Então seria um gasto desnecessário. A participação desses equídeos em eventos agropecuários, como feiras, exposições, leilões, somente também será permitida mediante a presença do exame negativo. E o prazo de validade do resultado negativo deverá cobrir todo o período do evento. Então, vai ter uma exposição amanhã e ela vai durar uma semana. Então, se eu for levar esse meu cavalo para a exposição, se o exame dele, né, se o tempo de validade do teste esgotar antes do final da exposição, então não é permitida a circulação, a ida desse animal para esse local. A validade do resultado negativo do equídeo originário de propriedades controladas sofrerá uma redução de 180 para 60 dias se for detectado que esse animal transitou por uma propriedade não controlada ou se ele permaneceu numa propriedade não controlada. Então, dessa maneira, né, há uma redução na validade desse resultado, porque corre o risco dele ter passado por lá e adquirido a infecção em contato com outros animais. É uma coisa até lógica, né? Fica dispensado do exame o equídeo com idade inferior a 6 meses, desde que esteja acompanhado da mãe, que tenha consigo, lógico, um resultado negativo. Então, lembrar também dessa questão tempo, não é? Equídeos de até 6 meses, com até 6 meses ficam dispensados para que possam circular. O equídeo com idade inferior a 6 meses, sim, desde que a mãe seja negativa, né? O equídeo com idade inferior a 6 meses, filho de um animal positivo, atenção a isso, né? Deverá ser isolado por um período de, no mínimo, 60 dias. E após esse período, ele tem que ser submetido a 2 exames. E nos 2 exames, ele precisa apresentar resultado negativo, porque aí você vai ter certeza de que não houve infecção em útero ou durante o parto. Seria o tempo suficiente para esse animal soroconverter, né? Tornar-se soro positivo. Então você vai fazendo, né? Faz um teste com 30, outro com 60 dias, a partir da primeira data. E aí, a partir do resultado, desses 2 resultados negativos, sabe-se que esse animal realmente é negativo e ele pode ser incorporado então ao rebanho. Então isso vai depender muito dessa questão, né? Se a mãe é soro negativa ou se a mãe é soro positiva. E aí, houve uma atualização, como a gente falou, em 26 de novembro de 2016, nesse programa de controle, com a publicação da Instrução Normativa 52. Essa, basicamente, dentre outras coisas, mas essa nova resolução, ela trouxe a inclusão do teste de ELISA, né, do ensaio imunoenzimático, ou ELISA, competitivo, para a proteína P26, como teste de diagnóstico também do programa de controle. Tá? Então, antes não era, a partir de 2018, então passou a vigorar também a possibilidade da execução do teste de ELISA. Então, basicamente, esse seria um resumo da legislação, mas como eu falei, né, é muito importante, principalmente para quem é da área de equídeos ou, né, pretende algum tipo de seleção relacionada com equídeos, que leia o programa de controle de sanidade equídea. Lá, né, vai haver recomendações não só para a AIE, como para outras doenças importantes de equídeos, e também ficar sempre atento às atualizações que vão acontecendo na legislação.